Boa noite a todos. Testando o som, pessoal. Por favor, me dá um feedback se o som estiver ok. Muito obrigado, Machado, Marcelo. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês. Opa, som, a imagem também tá ok? Tá tudo certinho? Como é que tá a imagem aí? Tudo certinho também? Maravilha! Vamos já começar, hein? Vamos já começar. Aqui a gente pode... Aqui a gente tem chat. E aí vocês ficam à vontade aí para fazer as perguntas no chat. Sempre que necessário, participem. Mandem aí os questionamentos de vocês, as dúvidas. Na medida do possível, a gente vai respondendo a cada uma delas. Tentando aqui ajeitar. Bom, sejam todos bem-vindos. É muito importante a gente desprender um pouco do nosso tempo aí para estudar. É sempre muito válido. E eu agradeço a participação de todos vocês aí interessados em aprender. Sempre estudando, sempre correndo atrás de informação. E o intuito aqui dessa palestra hoje é passar algum dos conhecimentos adquiridos aqui em relação ao day trade e algum dos indicadores dos mais importantes, ou indicações, né, mais importantes que eu enxergo para day trade, para o meu estilo de day trade, tá? Então, quando você vê o nome indicadores para day trade, você pode ter pensado que nós vamos falar de MACD, estocástico, IFR, bandas de Bollinger ou qualquer outro, mas na verdade não é. Indicadores para o day trade significa o que o gráfico está me indicando algumas vezes durante o dia, quais são os sinais, quais são as indicações que eu enxergo ser relevante e respeito, procuro estar respeitando sempre essa sinalização, para que eu possa, perdão, com mais tranquilidade percorrer o dia, né, atrás das melhores tendências. Reversão de tendência ou tendência, mas para operar com um pouco mais de tranquilidade, algumas indicações são fundamentais. Cada estratégia tem uma indicação diferente, todas elas são boas, todas elas são válidas, mas o mais importante é que você tenha uma indicação para te dar o norte, que não fique só apenas pelo seu sentimento. Quando você acha que vai cair, você vende, quando você acha que vai subir, você compra. Só o achismo não é legal, só achar não é legal. Então o legal é quando a gente tenha uma forma mecânica, uma estratégia pronta, que dá pra gente o sinal, tá? Então, eu sou o Jefferson Silva, mais conhecido aí por todos como Jota. Fico na sala da comunidade de traders da corretora Rico. Sala essa que é a sala 2, sala de opções e índice. Ficamos lá das 8h45 até as 17 horas. Começamos lá o dia com o estudo e a preparação do mercado, onde a gente detecta ou tenta, né, anotar ali os pontos mais importantes para aquela jornada, para aquele dia que está a se abrir. Então, convido a todos vocês que ainda não participaram a vir estudar com a gente, 8h45 todos os dias na sala da comunidade de traders. Lá a gente vai fazer day trade em mini dólar, mini índice e também opções, ok? Então vamos lá. Arthur, ok. Rodrigues, boa noite Paulo, boa noite Dimas, boa noite Rodrigues, Ledes, boa noite a todos aí. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, indicadores para day trade. Dos pontos que eu toco muito, bato muito nessa tecla, né, é o tempo gráfico.
Há um tempo atrás eu nem colocava na tela outro tempo gráfico a não ser o tempo gráfico de 1 minuto. A tela ficava o dia inteiro no 1 minuto, raríssimas vezes a gente olharia o 5. Quando alguém perguntava e tinha alguma dúvida e queria saber, a gente colocava. De um tempo para cá, devido ao acréscimo da estratégia de dólar e também de opções, né, que não é acréscimo, mas eu comecei a apresentar as minhas operações de opções também, e elas são feitas em 5 minutos, então eu comecei a dividir a minha tela em 5 minutos e 1 minuto. Mas via de regra, a minha estratégia para mini índice não precisa de olhar outro tempo gráfico. A minha estratégia de dólar, eu tenho ela para 5 minutos ou para 1 minuto também. Então é necessário que você entenda o momento para você operar. A opção não faço no 1 minuto, só faço nos 5 minutos no day trade. E 15 minutos, não faço em nenhuma. 15 minutos nem 60 minutos eu não faço day trade nenhuma. Claro, quando enxergamos que o 15, o 60 está em região de resistência ou suporte importante, este tempo gráfico vai dar para a gente uma ideia de que se o 1 minuto ou até mesmo 5 minutos, caso esteja operando 5, fraquejar ou mostrar força naquele fundo ou mostrar fraqueza naquele topo, que é uma região de 15 e 60 minutos importante, de resistência ou de suporte, então a gente fica com mais apoio, né? Fica com a ideia mais reforçada daquele trade de curtíssimo prazo que nós vamos fazer lá no 1 minuto, de venda, por exemplo, sendo que nós entendemos que o 60 está batendo numa importante resistência. Então dá pra gente um apoio melhor, dá pra gente uma ideia melhor. Só isso, mas dá para viver muito bem sem isso, se você tiver indicadores que filtre para você eventuais sinais falsos. Não todos, porque não dá para ser 100% em nada, né? Então, mas que alguns sejam filtrados. Eu falo sempre que a minha estratégia já tem alguns filtros que resolve algumas das equações para mim. Problemas do tipo, mas o 15 está subindo, eu vou vender o 1, mas o 60 está caindo, eu vou comprar o 1, mas o 5 está caindo, eu vou comprar o 1. Esse tipo de problema, alguns dos sinais que nós vamos discutir hoje, algumas das indicações que o gráfico dá, nós vamos discutir isso aqui hoje, ele resolve esse problema para mim. Ele tira de campo, ele me tira de campo, na verdade, ele tira de mim a responsabilidade de ter que ficar decidindo se eu vou respeitar o 60, o 15, o 5, ou se eu vou simplesmente acreditar no 1 minuto. Ele resolve esse problema para mim. Nós vamos falar bastante hoje sobre esses filtros. Tá? Entendo que o filtro é um problema para a maioria das pessoas que tentam seguir a minha estratégia. Porque o filtro tem um pouco de feeling. E esse feeling não dá para discutir, não dá para conversar, não dá para ensinar. Então a gente fica sempre tentando achar a exatidão, né, da informação para passar e quem recebe também para entender. Mas fiquem tranquilos em relação a isso, porque não dá. Muito do filtro tem a ver com o meu feeling, o meu sentimento em relação ao mercado, não naquele momento, mas no momento que eu estudei e preparei esse filtro, né? E para que eu justamente não tivesse sentimento na hora da operação. Então, só que às vezes isso vai contra alguns princípios, alguns entendimentos de cada um de vocês. Então o filtro nunca vai ser 100% igual para mim ou para você, mas eu dou a ideia, eu dou a dica de como é o meu, e aí em cima dele você usa, muda, altera, adapta, ajusta, faz aquilo que você achar que deve, e não está errado se você fizer isso não. É até bom que você faça para que você tenha segurança naquilo que você está fazendo e passe a confiar naquilo, como eu confio neste que eu vou apresentar para vocês, porque independente do que qualquer um fale, eu vou seguir aquilo que o meu filtro está falando. Ah, poxa Jota, você saiu da operação cedo demais. Mas era o meu setup. Ali para mim era o fim da linha. Ganhando ou perdendo, ali era para encerrar a operação. Então,
Eu não vou ficar desconfortável quando isso estiver acontecendo. Agora, se eu encerro a operação porque eu acho naquele momento, meu sentimento de medo está dizendo que eu deva sair e encerrar aquela operação, e depois acontece o que estava previsto no setup de acontecer, aí eu vou me sentir muito mal. Tá? Então, o tempo gráfico é muito importante, talvez a primeira coisa que você tem que definir, porque isso tem muito a ver com o seu perfil de trader. Né? Tem muito trader que não suporta olhar para o gráfico de 1 minuto. Ele fala que é um absurdo, isso aí não existe, é muito sinal falso, muito ruído, muito isso, muito aquilo outro. E é completamente compreensível. Tem outros que olham para 15 minutos e falam, não vejo sentido esperar tanto tempo para fazer um trade. Uma barra de 15 minutos no índice, muitas vezes já me dá dá para fazer 3 scalper em 15 minutos, eu fico esperando uma barra de 15 minutos fechar, um candle, então não faz sentido. Então é perfeitamente também compreensivo que se pense, e alguns trades pensem assim referente aos 5, aos 60, por exemplo, para mim os 60 minutos não faz nenhum sentido para day trade. Só que tem gente que usa o 60 para fazer day trade. O que eu posso fazer? O 60 não deixa de ser um tempo gráfico do intraday. Então, se ele quer usar para fazer day trade nos 60 minutos também, fica à vontade. Tá? Agora, tudo isso vai do perfil de cada um. Então, a primeira coisa que você tem que identificar, a depois seguir uma estratégia. O J trabalha no 1 minuto. Eu não gosto de 1 minuto. Fica difícil você acompanhar o J. Mas o J tem uma estratégia de 5 minutos que eu gosto, porque os 5 minutos é o tempo gráfico que fica legal para mim. Então legal também, então você vai conseguir me acompanhar. Então, tempo gráfico tem muito a ver com identificação de cada um de vocês. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ainda não. Lanzin. Obrigado, Lanzin. Então, essa é a primeira questão, a primeira indicação. Você tem que definir um tempo gráfico, e aí você definindo este tempo gráfico, você fala assim, a partir de agora eu não quero nem saber o que está acontecendo lá no vizinho. O que importa para mim é 1 minuto, por exemplo. É o que importa aqui para mim. Não, o que importa para mim é os 5 minutos. Ok. Segue ele, esquece o 1, esquece o 15. Ainda que você olhe ou escute alguém falando, não importa. Se o 5 está dando o seu sinal e tudo que você precisa para que você opere os 5 minutos está acontecendo, esqueça o 15, esqueça o 1. Por quê? Porque ainda que dê errado, está dentro da sua estratégia. Estratégia essa que, entendo eu, que ela só é uma estratégia porque você já validou estatisticamente. E sabe que quando tudo está certinho, dizendo para você entrar na operação, você vai errar muito menos do que as vezes que você vai acertar. E ainda assim, as vezes que você errar, você ainda vai perder muito menos do que as vezes que você acertar. Então fica tranquilo, porque não há como ser 100% em nada. Nós muitas vezes deixamos o sentimento nos tomar nesse sentido e olhamos para o 15 com medo de comprar o 5 e o 15 não rompeu uma determinada resistência ou 60 minutos. Certo? E depois a gente vê que rompeu. Mas por que isso acontece? Acontece justamente porque toda resistência uma hora será rompida. Todo suporte em algum momento será rompido. E para ser rompido a resistência ou o suporte do fractal superior, do tempo gráfico maior, por exemplo, é necessário que o tempo gráfico menor arme um pivô para pegar força, para pegar velocidade, impulsão, né, para fazer aquele tal rompimento. Então, eu não preciso olhar para lá se tudo que me contempla em relação à minha estratégia já está dentro do meu tempo gráfico. Ok? Para não ficar muito redundante, eu vou terminar esse assunto por aqui, resumindo. Siga apenas o teu tempo gráfico. Você trabalha numa empresa onde você tem o chefe, você tem vários encarregados, vários chefes. 1 minuto, 5 minutos, cada um aqui é um chefe. Só que o seu chefe é os 5 minutos, é o que você tem que... é o seu direto, o seu imediato. Então,
Se esse 1 minuto vem falar para você assim, não, carrega esse papel lá para o outro lado, você tem que olhar para os 5 minutos e ver se ele autoriza você levar o papel lá para o outro lado. Por quê? Porque o seu imediato é os 5 minutos. Se os 15 minutos, o encarregado de uma outra sessão vem falar para você, olha, você tem que larga o que está fazendo aí e vai comprar meia dúzia de pãozinhos lá para mim na padaria. Você tem que olhar para o seu chefe, o seu imediato, e ver se ele autoriza com que você vá fazer outra coisa diferente do que ele está mandando você fazer. Resumindo, é isso. O tempo gráfico para mim é isso. Quem manda em mim é este que eu vou obedecer. O restante, quer falar comigo? Fala primeiro com o meu chefe, certo? Se você convencer que o meu chefe, por exemplo, se os 5 minutos convencer o 1 minuto de que ele está errado, ele vai bagunçar. E quando ele bagunçar, ele vai tirar o padrão do meu gráfico. Tirando o padrão, eu não vou conseguir identificar o que eu preciso para encaixar o meu setup. Automaticamente eu não vou operar naquela condição. Então, o filtro já resolveu o problema para mim. Beleza? Você acha exagero acompanhar o gráfico de 100 negócios ao invés do 1 minuto? É que no de 100 eu consigo ver movimentos que no 1 não aparecem. Daniel Floripa, como eu disse, tempo gráfico é identificação, perfil. Se o teu perfil é este, vai fundo, ok? Não tem problema. O que você vai fazer no tempo gráfico de 100 negócios, eu vou fazer no de 1 minuto, o Joaquim vai fazer no de 5. No final, o importante é que você ganhe dinheiro, eu também e o Joaquim também, ok? Vamos lá. Outra importante informação, médias móveis. Existem no meu gráfico 2 médias móveis que eu respeito ou até utilizo, além de respeitar. Uma eu uso para respeito, outra para entrar na operação, iniciar, dar o meu start. Então a média móvel exponencial de 9 períodos, que é a linha azul do meu gráfico, ela é a média que indica os pontos de start em uma operação. Startando uma compra, a partir daquele movimento que a linha azul mostra para mim, ou startando uma venda, a partir também de um movimento, uma movimentação do preço, e eu utilizo a linha azul, que é um rastreador bem próximo ali, e acompanha o preço mais de próximo, bem de pertinho ali do preço atual do ativo, e ele vai me dar então o start na operação. Já vamos ver mais sobre isso. A média móvel laranja, uma linha um pouco mais grossa, ela é a média móvel exponencial de 72 períodos, uma média móvel mais longa, tá? Então ela é mais lenta. E ela sendo mais lenta, se ela está inclinada para cima, ela demora mais tempo para perder essa inclinação que está apontada para cima e virar para baixo. E eu só vou operar para baixo, vendido, quando ela estiver apontando para baixo. Ou seja, ela só fica para baixo quando os preços começarem a trabalhar abaixo dela, tá? Então, enquanto os preços estão acima dela, ela me dá a ideia de operar em qual direção? Na compra. Então ela vai indicar para mim a direção que se deve operar. Preço acima dela, eu penso em operar apenas na posição compradora. Preços estão trabalhando acima dela, é o mesmo que candles abaixo dela no gráfico, eu devo operar apenas na posição, na ponta vendedora. Ok? Média móvel de 9 períodos, o start das operações, onde eu inicio a minha operação. Não na média, mas ela vai me indicar em que momento eu devo iniciar a minha operação.
de compra ou de venda. A média móvel exponencial de 72 períodos, ela vai me indicar a direção que eu devo operar. Então, primeira coisa que eu olho para o gráfico é para que lado está a linha laranja. Ela está virada para cima. Então eu devo comprar, ok? Comprar onde? Comprar através, né, da indicação da média móvel de 9. Ok? É ela que vai me falar em que momento que eu tenho que comprar. Então eu preciso olhar a direção da 72, depois, claro, dentro de um contexto onde está a minha estratégia encaixada, o start da operação vai ser a partir da linha azul, ok? Da linha média móvel exponencial de 9 períodos. Ok até aqui? Tranquilo? Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta nesse sentido aqui? Vamos lá. É muito importante também, falando de filtro, que é o tema de hoje, tá? Obrigado, Rodrigues. É muito importante que a gente não opere dentro de uma consolidação, tá? E por que não operar numa consolidação? Primeiro, quando o preço está subindo, eu devo comprar. Por quê? Porque ele valoriza, ele sobe e eu ganho. Quando o preço está caindo, eu pretendo operar vendido para que eu ganhe com a queda. O preço desvaloriza, eu vendo caro, o preço desvaloriza, por exemplo, e eu recompro mais barato. Então eu operei na ponta vendida. Ok. E quando o preço está de lado, o que eu faço? Como que eu vou ganhar se ele não sai do lugar? Então, essa é a ideia. Se ele está de lado, consolidando, ele não está nem subindo, para que eu compre e ele valorize, para que eu venda mais caro e ganhe dinheiro, e nem caindo, para que eu venda mais caro e ele desvalorize e eu recompre mais barato para que eu obtenha também lucro. Ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Nesse momento, o que eu tenho que fazer? Qual é a melhor operação? A melhor operação é não operar. Ok? Então, quanto antes a gente identificar o que poderia ser ou o que está por vir é uma consolidação, melhor para nós. É como se você fosse sair de casa e olhasse para o céu para ver o tempo. Se você coloca blusa, se você coloca uma camiseta mais de calor, se você vai de guarda-chuva, capa de chuva, etc. Né? É como se você olhasse para o céu quando você fosse sair de casa para você ver que roupa e que ferramenta, né, adicional ainda você teria que usar. Um guarda-chuva, por exemplo, tá um sol muito forte, vai colocar um boné, vai colocar uma sombrinha, vai levar uma sombrinha, enfim, é a mesma coisa. Você está olhando para o gráfico e o tempo que vem, né, o tempo que está para vir, o lado direito do gráfico, está dizendo que, olha, a nuvem está escurecendo, está com cara de que vai chover. Já conseguimos sentir o vento aumentando, o vento balançando as folhas das árvores, e o tempo fechando, escurecendo o céu, as nuvens carregadas, parece que vai chover. O que eu faço nessa hora? Se eu puder evitar, eu não saio de casa. Né? Se eu estou num local onde tem muita enchente, alagamento, trânsito, ou seja, um caos, como é a cidade de São Paulo, o que eu faço? Evito aquele trecho ou evito até sair de onde eu estou, para não ficar com o carro atolado, para não ter prejuízo, estresse, enfim. A mesma coisa é o gráfico. Você está vendo que ele está mostrando que o tempo está fechando, a coisa está apertando e está ficando feio, né? O melhor a fazer é não sair de casa, é não operar, não entrar
neste mercado, neste momento. Ok? Então, a consolidação não se deve operar. Interessante que hoje aconteceu isso, né? De manhã eu tive alguma dificuldade nível hard, né? No índice, para pegar aquilo que eu imaginei no nosso estudo matinal, que seria uma correção natural para o preço, que subiu 3,5% na sexta-feira. Abrindo hoje com gap, subiria mais um pouquinho e depois daria para nós uma oportunidade de uma correçãozinha, coisa pouca, não precisava nem perder fundo. E eu tentei fazer essa operação, até porque operar na compra não tinha uma boa gestão de risco. E eu tomei, se não foi 3, foi 4 stops, né? Tentando fazer essa operação. 2 stops, um terceiro gain parcial, e aí voltou e estopou a diferença, e um quarto stop, e depois na quinta operação que eu fui acertar a operação. Então, com essa dificuldade, tudo bem, o mercado mostrava que poderia cair, então eu estou tentando vender. Depois dessa venda, ele acabou fazendo novamente uma outra subida, e era meio-dia e 10 mais ou menos, eu falei para o pessoal na sala, se tiver alguém aqui na sala que estava lá, se tiver alguém aqui no chat, né, que estava lá na sala hoje, pode confirmar aí no chat, que na minha opinião, infelizmente, né, porque eu não gostaria que isso acontecesse, mas na minha opinião, a partir daquele momento o mercado não ia nem subir e nem cair mais. Ele ia andar de lado pelo menos até umas 3 horas da tarde. E quando eu saí para almoçar depois, 12:30, voltei 2 da tarde, ele estava realmente consolidando, e consolidou até as 5, não foi nem até as 6, até as 3. Foi até as 5 da tarde consolidando. Então, mas o porquê que foi importante entender que aquilo era um cenário onde era mais provável consolidar do que cair ou subir? O que tem de importante nisso e o que vale a pena através disso é você, sabendo disso, não sair de casa. Ou seja, sabendo disso, você não abre posição. Você não fica comprando, não vai subir, então vou virar a mão. Então acho que vai cair. Tá vendo? Olha só, pegou meu stop ali, deu uma violinadinha, então acho que agora vai. E aí eu fico comprando, vendendo, virando a mão, comprando, vendendo, virando a mão, e depois de 10 stops, que eu vou perceber que aquilo está consolidando. Só que aí já levou todo o meu dinheiro embora, né? Então é muito importante perceber a provável consolidação o quanto antes. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou vendo vocês muito quietos aí no chat. Tá tranquilo até aqui? Gostaria até que vocês participassem mais aí com as perguntas, para a gente poder avançar. Mas ok, que bom que vocês estão entendendo. Estou tentando ser bem devagar, tá? Mas vamos lá. Obrigado aí pelo feedback de todos vocês aí. Então, quando você percebe a consolidação? No meu caso, eu tenho algumas indicações, que são as indicações para o meu Day Trade, que é o título da nossa palestra. Tá? Day Trade na prática, nada mais é do que você pegar todos os sinais e usá-los a teu favor. Então, quando eu identifico o mercado fazendo, por exemplo, armando o sinal e falhando, ele pode falhar, tranquilo. Mas se ele falhar 2 vezes na mesma região, ele falha uma e depois vai, ok, depois eu pego ele. Ele falha uma e não vai. Falha outra e não vai de novo. Você pode marcar essa região aí. Vai consolidar, nem que seja 1 hora, mas vai consolidar. Tá? Então a gente precisa saber que a maior probabilidade presente naquele momento é a consolidação. E aí eu lembro da minha regra. Vou lá no manual do trader, manual do day trader. Quando está consolidando, eu não opero. Então beleza. Então mão na nuca, balança, cadeira de balanço e fica esperando aí. Vai tomar um suquinho,
tomar uma água, daqui a pouco você volta, ou vai olhar outro ativo, porque este ativo está consolidando, e assim por diante, tá? Então aqui, ó, um exemplo, armou um pivô, não foi, ó, falhou aqui, voltou e estopou aqui. Beleza, já que estopou, então caia, né? Não, aí não caiu, voltou tudo. Ah, então foi violinada, vamos comprar de novo. Ele armou outro pivô, vamos comprar de novo, ele falhou de novo, voltou e estopou. E estopou, então vai cair, né? Não, também não, voltou tudo. Esquece, marca essa região, porque é a partir daqui ele vai consolidar, muito provavelmente. Então você marca essa região para esperar o mercado decidir. Se você operou, você tomou 2 stops. Isso é ruim, mas tudo bem, faz parte. Vai ter momentos que nós vamos tomar stop o dia inteiro. Ou seja, até o momento que você vai limitar a sua perda. Claro, vai ficar o dia inteiro tomando stop, porque vai bater o limite de perda, tem que parar. Aí entra o plano B, aí entra a emergência do seu setup, que é o gerenciamento de risco, que não pode falhar. E aí você observa que realmente, o que aconteceu? Consolidou até o final do dia, né? Aqui era 3 e pouco da tarde, ó, 3 horas da tarde, depois ele consolidou o resto do dia. Você sabendo disso, mesmo que você não tenha operado esses pivôs, mas você tem que estar atento, que eu não operei, sei lá por qual razão, mas eu não operei. Mas se eu tivesse operado, eu teria sido estopado. Então o mercado fez o movimento e falhou o movimento. Esse aqui eu também não operei, sei lá porque eu não quis operar. Mas se eu tivesse operado, ele também teria estopado. Eu tenho que perceber isso. Porque independente se eu estava ou não na operação, o mercado, o preço se comportou assim. E é ele que manda, não sou eu. Então se ele se comportou assim, ainda bem que eu não operei. Pelo menos não tomei 2 stops. E nem vou tomar os próximos, porque agora eu sei que a consolidação não vou fazer nada. Ok? Vamos lá. Próximo exemplo, a mesma coisa. Ó. Um outro cenário, né? Um outro momento. 10 da manhã, o mercado faz uma queda, arma um pivô de venda, você vende, ele falha, volta tudo e te estopa aqui. Aí você fala, bom, estopou, vai subir, né? Quando subir, então agora passou para cima da linha laranja, eu vou comprar. Aí ele não vai nada, volta tudo de novo. Aí você fala, caramba, então é venda mesmo, então foi só uma violinada. Sem vergonha, né? Agora eu vou pegar você. Aí ele dá outro pivô, você vende de novo. Você vende aqui, ele volta e te estopa de novo. Você fala, oh, de novo, 2 vezes? Camarada, você está de sacanagem comigo. Bom, a regra diz o seguinte, se eu operei ou não esse pivô, não importa. O importante é que eu percebi que esse pivô falhou. Se o mercado está fazendo, armando o sinal e não indo, alguma coisa está errada. Essa dúvida que eu tenho agora, você também tem, o Joaquim também tem, a Maria também tem. Ou seja, a massa de pessoas que opera o gráfico também tem. Então é onde que faz com que muito provavelmente, por um determinado tempo, vai consolidar. Porque nem eu nem você sabe o que faz. Se a gente compra, se a gente vende, se a gente vende, se a gente compra. E a gente sem saber se vende ou se compra, a gente, as opiniões ficam divididas. E aí o mercado trava, não sai do lugar. Tá? Porque para cair tem que ter mais vendedores e para subir tem que ter mais compradores. Quando está empatado, vendedores e compradores, o preço trava e não sai do lugar. Ok? E isso acontece quando os vendedores não sabem se é hora de vender e os compradores não sabem se é hora de comprar. Ambos ficam aguardando a hora certa para entrar na operação. E aí cai a liquidez, caiu e perde a tendência e fica consolidando até que alguém venha e fala assim, vamos para cima, e aí vai, ou vamos para baixo, e aí ele vai. Ok? Então por trás do movimento, do preço, lembrando que quem faz o movimento, o gráfico se comporta através de reações do comportamento humano. Não é uma máquina, não é um caça-níquel, um computador programado, não, são comportamentos humanos que faz com que o gráfico se mova, ok? Então vamos lá,
que aconteceu aqui? Consolidou. Aí você marcou essa região dos dois stops que você percebeu, tomou ou só percebeu, e aí depois aí você vê que realmente ele ficou aqui, não vai, estreitou um pouco a consolidação aqui, continuou consolidando, pelo menos aqui, ó, 1h30 consolidando, e aí ele rompeu. Quando ele rompeu, legal, vamos ver se ele confirma, né? Porque numa consolidação, muitas vezes ele rompe e volta para a consolidação. Aqui, ó, ele rompeu para baixo e voltou para a consolidação. Vamos ver se ele confirma. Ele rompeu, voltou, armou pivô, aí você compra. Quando arma pivô, você compra e vai lá no alvo. Ó. Então, poderia também falhar e estopar de novo. Tudo bem, faz parte, é o risco. Mas o melhor é você esperar este momento. Espera ele sair dessa consolidação. Se sair para cima, você espera o pivô na mesma direção e compra. Se sair para baixo, você espera o pivô na mesma direção e vende. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. Depois da consolidação, o mercado consolidou, rompeu para baixo, voltou para fazer o teste no que era suporte de consolidação, virou resistência, bateu resistência, caiu. Onda 3 para baixo, você pega esse pivô na venda, alvo no 100%, alvo aqui atingido. Então, isso aqui é uma indicação muito legal, muito forte também. Depois da consolidação, mas eu vou entrar então na hora que romper, sair da consolidação você já entra? Então você teria saído aqui, teria estopado, teria saído aqui, teria estopado. Não é assim, tá? Então eu espero sair, deixa sair. Depois vamos ver se ele realmente saiu ou se ele vai voltar. Porque ele vai voltar, pelo menos para fazer esse tipo de teste aqui, que é o que eu quero, é o que eu preciso. O lugar de venda é na resistência e o lugar de compra é no suporte. Então ele caiu, perdeu o suporte, quando ele voltar na resistência eu vendo. Um tipo de cenário muito chato, o pior que tem, né, não é o stop, o pior que tem é o violino, né, porque dói duas vezes. Dói porque tomou stop e dói porque depois você vê chegar no seu objetivo e você ficou fora. Então o violino é pior do que o stop, é um stop ao quadrado. E esse cenário é normal, né? Hoje eu tomei 4, né? Como eu disse para vocês. Eu vendia, ele caía um pouquinho e voltava a me estopar. Eu vendia, ele caía um pouquinho, agora vai voltar a me estopar. Eu vendia, consegui depois fazer uma parcial, achei que agora vai, ele voltou e me estopou. Aí depois vendi, tomou outro stop, rompendo, só rompendo. E caía e voltava rompendo o topo. Mas não saía do lugar. Rompia o topo e não saía do lugar. Andava 50, 80 pontos e voltava a cair de novo. E armava de novo outra venda. E até que na quinta vez, comentei na sala ainda, falei, pessoal, isso que o mercado está fazendo, ele faz 1.500 vezes. Só que tem um momento que falha. 1499 dá certo, uma falha. Só que a gente não sabe qual que falha. Então, o problema de você não estopar, que é chato, você ficar tomando 1, 2, 3, 4 stops, tem que estar dentro de um controle de risco. Você vai ter que diminuir na mão, gerenciando, até você pegar, depois que acertar a mão, para você poder entrar no positivo. Mas o mercado faz isso para cansar, ele mina o teu emocional, ele vai minando a tua força. Quando você resolve, chega, já que quer subir, eu vou comprar, é a hora que ele cai. Né? Então, isso acontece comigo, acontece com você, e não tem uma ordem nem uma regra para isso acontecer. E não é nada contra nós, é que isso é um comportamento humano, tá? É um limite emocional que nós temos. Tá? Então nós temos que vigiar, e eu comentava sobre isso lá naquele momento de manhã que eu estava com muita dificuldade para pegar o movimento, mas acreditando no movimento. Expliquei pessoal, controle o risco, mas é assim, se ele tiver que explodir, ele vai explodir. Então a gente vai estopar, a gente estopa aqui, perde um pouquinho, vai perdendo um pouquinho. Se ele estourar 1000 pontos para cima, você fala assim, santo stop. Agora, se a gente não estopar, porque acha que ele vai só 50, 90 pontos e vai voltar, e aí você não coloca o stop, se ele subir 1000 pontos, você fala, por que eu não estopei? Então é melhor você perder pouquinho, mas depois ter a chance de entrar de novo, se foi violino, do que você perder tudo que está na tua conta, porque você não quis estopar. E aí você não tem dinheiro mais nem para operar. Tá? Então,
você tem que fazer uma escolha. E eu escolho estopar curto. Não importa se eu estopo 20 vezes. Eu vou até o limite do meu gerenciamento de risco, se tiver que ir. Mas eu vou atrás da minha convicção. Porque para eu deixar de vender a quinta vez que eu vendi, ele tinha que ter desconfigurado aquela possibilidade. E em nenhum momento ele desconfigurou. Então por essa razão que eu insisti com ele, ok? E aqui está um exemplo, ó. O que acontece? Você faz tudo certo, ele bate pivô, você vende, coloca o stop, ele volta, te estopa e depois não anda e volta para cá. E aí ele acha suporte na 7.2 e você fala, agora vai, mas também não vai. E aí você para, será que isso foi uma violinada? Como hoje aconteceu 4 vezes comigo, né? Eu pensaria, se isso foi uma violinada, eu vou esperar agora a minha próxima oportunidade. Porque também se não foi, eu não posso ficar vendido num troço que está fazendo um novo topo, né? Então aqui, ó, o que aconteceu aqui, o que está exemplificando aqui foi exatamente o que aconteceu hoje. Só que hoje aconteceu 4 vezes seguido, tá? E aí, ó, bateu aqui, falhou no topo, virou de novo, e aí é onde você, então não foi violinada. Aí você ajusta seu Fibonacci para cá, ó, se ajusta para cá e pega aqui, ó, o reinício dessa onda 3, 1, 2, 3. Foi violinada? Foi. Tirou uns pontinhos meus? Tirou, mas eu recuperei aqui. Peguei aqui, peguei pela orelha, certo? É o que eu chamo de pegar pela orelha. Beleza? Nesse mesmo movimento, nós vamos falar agora sobre um trade de pivô de reversão, onde você pode operar contra a tendência. Nós falávamos sobre linha laranja. Se o preço está para baixo da linha laranja, ou seja, os candles estão para baixo da linha laranja, você deve pensar só em operar vendido. Mas quando você pode abrir uma exceção? Nesse caso que nós vamos falar agora. Você sabe que como o preço se esticou e afastou das médias, teoricamente, ele deve a qualquer momento voltar para as médias. Ou retração de Fibonacci. E aí esses níveis aqui, ó, nesse quadrado, são os níveis que ele provavelmente volta para fazer a sua correção dessa onda de baixa que ele fez. E aí acontece isso. Aí você observa se ele vai armar um pivô, 1, 2, armou pivô 3. Se você tiver tudo certinho para operar, você opera um pivô contra a tendência. Você pega 1, 2, 3 para cima, o alvo está aqui, ó. E você pode tentar trabalhar até o retorno na média móvel. Porque normalmente é onde ele vai. Quando ele passa acima da azul, ele vai buscar a laranja. Tá? Então foi o que aconteceu aqui. Ou você realiza o lucro aqui, ou parcial aqui, leva o restante aqui. Aí fica a controle e a cargo de cada trader. Tá? Aqui mais um exemplo. Ó. Onda 1, onda 2, onda 3. O alvo está antes da linha laranja. O preço deve ir até a linha laranja. Para ele chegar na linha laranja, ele tem que passar pelo meu alvo. Então eu opero esse pivô da reversão. Quando ele falha ao fundo, eu pego a onda 3 de reversão e pego esse movimentinho aqui. Só que eu tenho que ficar atento que essa média aqui deve respeitar. Então eu tenho que sair antes dela. Então só opero quando o alvo está antes dela. Aqui em cima a mesma coisa, onda 1, onda 2, onda 3, o alvo está antes da linha laranja. Se teoricamente o preço vem até a linha laranja, ele vai ter que passar pelo meu alvo. Então eu faço esse trade aqui e recolho uns pontinhos do mercado. Ok? E aí o cuidado o cuidado que você tem que ter nessas operações contra a tendência são esses aqui. Porque quando você compra contra a tendência, o preço, o alvo da operação está após a linha laranja, e se a linha laranja fizer o que 90% do tempo faz, que é ser respeitada, o preço vai bater nela e vai cair. Então ele não vai chegar no seu alvo. Nesse caso, embora você tenha realmente um pivô aqui mostrando que vai subir em onda 3, você tem um agravante que fala o seguinte: ele pode até querer subir,
mas eu não vou deixar passar. E se ele não vai deixar passar, aumenta o risco na minha operação. E a probabilidade de eu acertar vai lá para o chão, cai quase zero. Então eu tenho aqui 10% de chance de acertar e 90% de errar. Esse tipo de operação eu não quero, então deixa passar. Se ele for, foi, vai sem mim. Depois eu pego ele quando ele estiver para cima da linha laranja. E se ele não for, eu pelo menos vou ficar feliz de ter evitado tomar um stop aqui, tá vendo? Desnecessário, ó. Caiu. Mesma coisa aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. Você acha que ele vai chegar aqui e ele não consegue. Ele bate na média móvel e cai e te estopa. Certo? Então, cuidados na operação contra a tendência. É quando o alvo está após a média móvel laranja exponencial de 72 períodos. Ok? Aqui a mesma coisa, onda 1, onda 2, aí começa a 3, só que está o alvo após a média laranja. O que acontece? Bate na média, sobe e te estopa. Ok? Mais um exemplo, a mesma coisa, operou contra a tendência, só que com o alvo após a média. Ele vem até a média, chega pertinho da média, já toma até um susto já, tem medo dela e já volta e te estopa. Perfeito? Como que se determina o alvo da onda 3? A ferramenta de Fibonacci que determina para você. Você pega a ferramenta só, liga os pontos do início da onda 1 até o final da onda 1. Depois a onda 2 você liga até o final da onda 2. E aí a própria ferramenta já vai te dar o 100% aqui sozinho. Tá? Um outro cenário de volatilidade, um cenário onde também não é tendência, outros podem até dar o nome de padrão de alargamento e etc. Quando o preço sai de novo topo, faz novo fundo, sai de novo fundo, fazendo novo topo, entende-se também como um padrão de alargamento, né? É um padrão um pouco raro, mas de vez em quando, no 1 minuto principalmente, em alguns momentos a gente vê esse padrão acontecendo. Então, uma medida que você tem que tomar de precaução nesse cenário, eu tenho um setup para operar isso aí, mas não vamos falar dele agora, mas a medida de precaução é como se fosse uma consolidação, porque você tem que vender quando ele está caindo e comprar quando ele está subindo. Quando ele está nesse padrão, ele rompe fundo, rompe topo, rompe fundo, rompe topo, você não sabe que hora que ele vai parar de romper topo e romper fundo. Você não sabe quando que esse novo topo vai deixar de ser topo ou não. Então você não consegue identificar onde você vende, onde você compra. Então o melhor é você aguardar, passar todo esse processo. Ele cai, faz novo fundo, volta tudo de uma vez, faz novo topo. Aí ele faz novo topo, aí ele cai, não faz fundo, volta, faz topo e de repente lá do topo ele cai direto fazendo novo fundo. E lá do fundo ele sobe direto fazendo novo topo. Quer dizer, montanha russa, haja coração para operar esse tipo de cenário. Então o ideal é você aguardar com muita paciência, porque você vai ver todos esses movimentos assim, você fala, nossa, por que eu não comprei? Nossa, por que eu não vendi? Nossa, por que eu não comprei? Você vai querer estar dentro de tudo isso aí. Sabe o que vai acontecer? Você vai comprar na hora que ele estiver caindo e vai vender na hora que ele estiver subindo. É batata. Nós temos o incrível poder de estar sempre contra o movimento. Tá? Então tomem cuidado com isso aí. E aí depois que isso passa, ele dá uma acalmada, ó, aí é a hora que ele dá uma acalmada. Então, ó, observa que ele não respeita a média móvel, ele não respeita, ele cruza para cima, cruza para baixo, sem respeito a ela. Em algum momento ele vai respeitar a média móvel laranja. Quando ele respeitar, aí você fala, opa, vamos ver se ele vai, como ele está meio volátil aqui, vamos ver se ele realmente vai respeitar. Espera ele fazer o reteste, porque tem novo fundo não pode comprar. Fez o reteste, parou de fazer fundo, ó. Aí você compra aqui. Ok? Aí você compra, o que vai acontecer, ó. Você esperou o momento certo, ele armou o pivô, você compra no momento certo. Olha lá o alvo, ó, que coisa linda, né? Mas você tem que ter paciência, porque senão você fica perdendo dinheiro aqui, ó. Aí você ganha aqui, se ganha aqui ainda só para recuperar o prejuízo. Ou pior, perde dinheiro aqui, perde dinheiro aqui, perde dinheiro aqui, quando chega aqui,
perde de novo, porque acha que ele vai voltar lá para o fundo, como ele está fazendo. Te pegou várias vezes, fala assim, agora você não me pega não, agora você vai voltar lá para o fundo, eu vou vender. Aí você vende, ele sobe. E aí perde de novo. E não consegue perceber que ele agora parou. Tá? Então, o cuidado é esse, porque você pode perder até pouco dinheiro aqui, mas o prejuízo é emocional, que faz com que você não enxergue essa possibilidade aqui depois. Tá? Então tome esse cuidado aí. Tente blindar o seu emocional. Somente operei um contrato quando me senti confiante, aí deu problema. Sua técnica do pivô é excelente, com ela tive ótimos resultados. Obrigado, Luiz, e parabéns pelos seus resultados, Deus abençoe. Elinaldo, beleza? Muito boa palestra, tipo ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Exatamente isso, Rick, exatamente isso, cara. Essa média móvel laranja é qual período? Biito, a média móvel laranja é 72 períodos, tá? Couto, esse cara é você? Não é só você não. Esses caras somos nós. Mudar a frase aí, tá? E aí, uma outra questão, candle desproporcional, tá? Eu acho esse até um pouco mais fácil do que o próximo, mas vamos entender o que é proporcional. Quando você tem um lado do corpo, né, onde o seu braço tem 85 centímetros, o direito, e o braço esquerdo tem 70 centímetros, você olha assim para a pessoa e fala assim, nossa, esse cara é torto, né? Esse cara está torto. E fica desarmônico, concorda? E a mesma coisa, você olhar para um rosto de alguém que também não é lá privilegiado, e você fala, nossa, tem alguma coisa fora do contexto ali, né? Está desarmonizado. O gráfico é uma beleza quando está harmônico. Quando o gráfico está feio, ele está desarmônico ou desproporcional. Alguma coisa está errada. Então, assim, eu faço sempre uma comparação para você, brincando assim, né? Você nunca esquece, porque, como diz meu pai, né? Se eu te contar uma história, você vai esquecer. Mas se eu te contar uma piada, você nunca mais vai esquecer. Né? Você vai contar essa piada há vários anos. Então a gente às vezes brinca, dá uns exemplos besta desse, é para você nunca mais esquecer. Tá? O que é uma harmonia? O que é proporcionalidade? Tá? Você sabe a razão da proporcionalidade, até porque você estudou. Mas o que isso tem a ver em se falando de análise técnica, análise gráfica? Então você percebe que aqui, ó, é um movimento harmônico. Olha que bonitinho. Ó. Olha que movimento bonito. 1, 2, correção proporcional à subida, tudo certo. E aí ele faz ali um movimento, volta, sobe e vai no alvo. Só que aqui dentro desse movimento tem um chamado candle desproporcional. Caramba, que é isso, cara? Aqui está harmônico, tudo bonito, mas eu vou ter que olhar o candle. Aí é muita coisa, né? Então presta atenção. Uma coisa que desempata o critério do candle são essas sombras, né? Ele sobe, fecha acima da linha azul, vai lá em cima, exagera. Observa o corpo desse candle. Ele está muito mais para cima do que para baixo da média. Isso, num tempo gráfico menor de 1 minuto, significa que o preço se afastou das médias. Ok? E como ele se afastou lá também ele tem que voltar nas médias. Então, se eu comprar esse rompimento aqui, ele vai romper, daqui a pouco ele volta. E aí eu fico comprado lá no topinho, né? E correndo o risco que ele volte e pegue o stop, ó. Quase pegou o stop nesse caso aqui. Então, esse candle aqui depois fechou acima de novo. Olha só a desproporção de novo, ó. Olha o tamanho do corpo, ó. Ele fecha bem mais para cima do que para baixo. Lá no tempo gráfico menor, ele se afastou das médias, ele vai ter que voltar. E olha só o que acontece, ó. Ele vai, faz o rompimento, aí você não presta atenção nisso, compra, e ele volta. Volta tudo, quase estopou. Vou dizer uma coisa para você. 80 a 90% das vezes desse sinal, ele volta e estopa. 20% das vezes, no máximo, ele vai no alvo. E você fica chupando o dedo. Então, eu prefiro trabalhar com a possibilidade de que ele vai voltar do que ele vai continuar. E se ele continuar, eu não perco nada.
Mas se eu entrar e ele voltar, porque 80% das vezes ele volta, eu vou perder. Então eu prefiro deixar de ganhar do que perder. E aí, se quando ele voltar, ele realmente mostrar para mim que não fez novo fundo e que respeitou esse stop, opa, então esse stop é forte. Agora, se ele voltar para cima novamente, agora eu compro. Por quê? Porque agora ele já confirmou, reforçou esse suporte aqui. Aí, quando eu falo lá no início da palestra que a linha azul é o gatilho da operação, é aqui, ó. Porque já que eu quero comprar agora, eu vou esperar passar para cima da linha azul. Fechou acima da linha azul, ó, eu marco a máxima. Se romper a máxima desse candle, aqui, ó, deu compra aqui. Quando rompeu a máxima desse candle aqui, deu compra. Comprei. O stop está aqui no fundo, ó. E aí, ó, no alvo. Então tudo é uma questão de paciência. É um pouco de perícia, né? Você tem que ser ali criterioso, exigente. Claro que você, com a exigência, vai perder algumas oportunidades. Mas oportunidade não dá prejuízo. O que dá prejuízo é perder dinheiro. Então, eu aconselho você a pensar nisso. Ok? Outro exemplo, ó. Nesse caso, 1, 2. Concorda que essa correção não está muito proporcional. Já está chegando ali próximo da primeira linha de Fibonacci. Se você imaginar um Fibonacci aqui, que meu olho já está viciado. Então tudo bem. Porém o candle, olha o tamanho dos contra-ataques aqui. Aí é o conjunto, né? Que faz com que esse contra-ataque já atrapalha tudo. Então assim, a correção já é desproporcional. Já não compraria. Com este candle, então piorou, né? Aí ele vai e volta. Opa, respeitou o fundo anterior. Então agora se ele passar para cima eu compro. Aí ele passa para cima, mas olha só de novo a desproporção do candle. Olha o tamanho do corpo, muito mais para cima do que para baixo. Isso provoca lá num tempo gráfico menor um afastamento das médias. Este tempo gráfico menor tem que corrigir voltando para as médias. Eu não vou comprar um negócio que vai corrigir. Eu espero corrigir, se falhar, se confirmar, né, que não vai perder o fundo aqui, na próxima subida eu entro. Mas eu vou esperar corrigir. O reteste que eu chamo. E aí observa que nesse reteste eu teria sido estopado. Então foi muito bom ter prestado atenção nesse filtro. Evitei um stop. Outro, pivô desproporcional, não é mais o candle. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa onda 1. Aí você vai chamar esse movimentinho aqui de onda 2. Está na cara que ainda que ele caia, o alvo é muito improvável, né? Então ele vai fazer uma onda 1 mais complexa, né? Porque ele vai fazer de conta que vai cair, não vai chegar no alvo. Mas dá para ganhar bastante aqui, tudo bem, mas não é sempre assim. Eu não vou entrar numa operação que eu não vou chegar no objetivo e meu gerenciamento de risco vai ficar comprometido. Tem oportunidade o dia inteiro, então eu prefiro entrar naquele que me dá uma condição técnica favorável, tá? E aí, ele faz 1, faz 2, vira 3 para baixo. Virou 3 para baixo, era onde você pensaria em vender. Só que aí você fala, com essa desproporção, ele ainda não fez a correção que tem que fazer. Então, depois ele faz o movimento completo aqui até aqui embaixo, aí sim ele vai fazer a correção. E se você pegar todo esse movimento aqui, aí você vai encontrar maior proporcionalidade aqui. Tá? Ainda assim, não chegou nem nos 50% de tudo isso que caiu. Mas você começa a ver que agora sim ele começa a ter uma equivalência mais harmônica. Tá? E aí você tem que esperar o momento certo para operar esse movimento. Mesma coisa aqui, onda 1 passou para baixo, olha o tamanho da correção, muito 2 candles, não é nem questão de candles, é o tamanho do movimento comparado com a perna 1, é totalmente desproporcional. Então eu não vou comprar, não importa se o candle é pequeno, se o candle é pequeno, não importa, eu não vou comprar, vou esperar o reteste. Olha só que já no reteste ele já veio beliscando aqui o stop. E aí depois subiu de novo. Nossa, por que eu não comprei? Sabia que ia. O Jota falou para não comprar esses filtros que ele usa aí. Isso não presta. Aí você, vou comprar porque esse negócio vai para a lua. Aí você compra, o que acontece? Ó, cai. Então assim, não é porque o Jota falou,
mas é porque o J estudou esse comportamento de preço, que 80 a 90% das vezes que isso acontece, ele volta, não dá certo a operação. Então o J não entra e aconselha os amigos dele a não entrar também, para não colocar nenhum amigo dele em enrascada. Ok, pessoal? Deixa eu ver as perguntas aqui. Não tem quantidade, Alanjas, não tem quantidade de candlestick, eu não fico contando o candle, tá? É só uma razão proporcional mesmo. Lanzin falou de 6 a 16, não tem isso, tá? Não tem isso. Vai dizer que essa palestra está sendo gravada e onde eu consigo ela? No site Livestream. Juca Nunes está na mesma situação, porque o senhor considera todas essas velas de onda 1. Kleber, eu considero todas essas velas de onda 1 porque esse é o movimento, né? Esse é o movimento. Ó. Passou para cima da linha azul, só depois que passar para baixo que acabou o movimento. Então, enquanto tá fazendo isso, mas só que ele está fazendo isso e isso, só que não fechou abaixo. Ó. Então, a linha azul para mim, além de dar o start, me dá também o início e o fim dos movimentos. A onda 2 precisa ser pelo menos 50% da onda 1? De preferência, Rodrigues. André F. Será possível assistir a palestra depois? Fica gravado no site Livestream, André. Beleza? Muito obrigado pelas perguntas, hein, pessoal? Legal a participação de vocês aí. É isso aí então, pessoal. Vamos para cima. Conhecimento é o seu melhor investimento. Vale sempre muito a pena vocês perderem aí horas do tempo de vocês de lazer, na companhia da família, para estar estudando. Eu sei muito bem o que é isso. Eu passei alguns anos enfiado no computador, né? Mas valeu a pena. E eu tenho certeza que para vocês também vai valer a pena. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham excelentes dias, né, pela frente, que essa semana que só começou hoje seja muito próspera para vocês, que alguns desses ensinamentos vocês consigam aproveitar. Vou colocar agora para vocês aqui o meu canal do YouTube. Se vocês quiserem adicionar, se inscrever lá no meu canal do YouTube, vai ser um prazer. Vou estar sempre colocando vídeos lá, inclusive agora eu estou com uma programação nova do Aftermarket. Então, todo dia eu vou estar colocando vídeo lá, analisando, dando minha opinião, meu parecer, falando das operações, das posições que eu estou abrindo, fechando, perdendo, ganhando. Então, vai ser importante também você poder, se você puder participar, para a gente junto ali conseguir ir crescendo e evoluindo, tá? Então vou colocar aqui para vocês o meu canal é este aí, ó, e está no chat para vocês. Se inscrevam lá, que vocês vão ser sempre notificados quando tiver novos vídeos, tá? O Skype, quem quiser também, tá aí, ó. Skype é tudo muito fácil, é tudo JTrader, né? Meu Facebook, mesma coisa, tá aí também para vocês. Estou sempre postando lá operações do day trade, resultado, meta. Pensa num cara chato, sou eu, né? Vocês vão ter vídeo aí pra caramba aí, porque estou sempre colocando alguma coisa lá no post, lá na comunidade, lá no Face, tá? Então entra no meu canal, Elinaldo, tem bastante vídeo lá. E aí todos eles eu uso o Fibonacci, você vai pegar o jeito. Ok? Que outro canal? Facebook, Skype, YouTube, tem também o e-mail, né? Quer o e-mail aí também? Se vocês quiserem o e-mail, estou colocando aí para vocês também. Todos os meus canais, fiquem à vontade. E outro, que quem quer acessar a sala para acompanhar o day trade lá durante o dia, na comunidade de trades, a sala está liberada para todos os públicos. Fiquem à vontade, mês de outubro prorrogou aí para vocês poderem conhecer o trabalho. Sala gratuita, todos os dias eu fico lá, das 8h45 já começam a fazer o estudo e a preparação para a abertura. E aí a gente fica até as 17 horas lá. Então, vem fazer uma visita para nós,
vem conhecer lá o nosso Day Trade também, dar opinião, aprender um pouquinho, ensinar um pouquinho também. Se tiver alguma coisa para que você queira compartilhar com a gente agradece. Deixa eu só pegar o link aqui e já coloco para vocês também. Cadê? Achei aqui. Tem muita coisa aqui, hein? Dá uma limpada aqui. MetaMaze. Aqui, achei. Então vocês vão entrar aqui. Acesse esse link aqui, ó. Acesse esse link na sala 2, tá? Neste link aí você vai acessar a sala 2. Desculpa, eu coloquei tudo junto aí. Deixa eu colocar de novo, tirar essa sala 2 aqui, senão vai ficar tudo junto. Tá aí. Este é o link, pessoal. E aí você entra na sala 2, sala de opções e índice. Isso se você quiser ficar na minha sala, né? Tem outras 3 salas lá que você também pode conhecer lá os nossos colegas lá. Todos eles com certeza vão estar disponíveis para te ajudar, tá? Então você acessa o link que eu coloquei aí para vocês e escolha a sala 2, se quiser acompanhar lá o nosso Day Trade. Muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Fico muito grato aí, até essa hora vocês todos estudando. Sucesso a todos, bom trabalho. Se quiser saber mais aí sobre este e outros temas, a Rico também oferece uma grade de cursos gratuitos que podem te ensinar onde e como investir melhor, ok? Vamos nos proteger dos tubarões, tá? Eles estão loucos para engolir a gente. Você, somos um cardume de sardinha. O tubarão tá louco para engolir a gente. Então só mergulhe, só entre no mercado quando você estiver dentro de uma cápsula protetora, ou seja, quando o seu setup der todos os sinais para você, todos os seus filtros, tudo que você utiliza de ferramenta, de indicadores, de indicações, enfim, para a sua prática de day trade. Só quando você estiver munido de todas as ferramentas, todas as armas contra os tubarões, assim, aí sim você mergulha no mar de tubarão, porque aí você vai estar protegido. Não entre de qualquer jeito nas operações, ok? Se protejam no máximo que vocês puderem. E no que vocês precisarem de mim, estou sempre à disposição de vocês em todos esses canais que eu passei para vocês aí. Pessoal, fica também um convite para vocês, todos os dias, 17 horas e 15 minutos, uma programação que eu estou fazendo, After. O nome da programação chama Aftermarket, né? After, o que tem para hoje. Lá a gente vai analisar ativos, verificar o que tem de ativos dando oportunidade para swing trade, operações de swing de curto prazo, alvos programados, stops bem gerenciados, para a gente fazer aí uma diversificação maior nas nossas operações. Então estão todos convidados, todos os dias via Hangout no meu canal do YouTube. É só acessar meu canal, vai estar lá um link escrito ao vivo. Você entra lá 17h15, 5h15 da tarde, todos os dias, para você assistir. Hoje teve um problema, mas já gravei, já coloquei lá, inclusive já está no canal lá. Depois eu gravei o que eu ia apresentar para vocês. Teve um probleminha, ficou em 2 partes, mas quem perdeu uma parte lá pode assistir lá a segunda parte também, que já está disponível lá no canal do YouTube. E assim eu já pude apresentar os ativos que eu tinha escolhido para hoje apresentar, e esses que eu vou estar acompanhando amanhã, os sinais, para se der o start eu poder me posicionar neles também. Até agora foram 2 posições, esperamos fazer mais. Day trade a gente faz 50, né? Então convido vocês para o day trade, convido vocês para o swing trade. Fiquem à vontade. E até amanhã, pessoal. Aqueles que me acompanham na sala, 8h45, amanhã estaremos lá juntos, mais uma vez, mais um dia, para buscar as melhores oportunidades. Um abraço a todos, um abraço forte. Vendendo ou comprando, a gente está sempre dentro do mercado. Se o mercado cair, a gente vende. Se o mercado subir, a gente compra. Day trade é assim. Um abraço, pessoal. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.